Imagine um livro que tem o rigor científico do filme Interestelar, uma jornada do herói muito característico dos filmes da Marvel, que é bem humorada, bem descontraída, e ainda assim tem uma narrativa eletrizante com vários ganchos, igual aos melhores livros do Dan Brown. A combinação disso só podia dar em um livro espetacular. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O livro em questão que reúne essas características que eu falei aí é o livro Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Uma ficção científica incrível que tem esse ritmo de thriller policial e, ao mesmo tempo, também tem um lado emocional humano muito forte para conduzir essa história. Esse autor, que é muito conhecido pelos seus livros de ficção científica, um deles, inclusive, é O Perdido em Marte, um sucesso tanto na venda dos livros como também nos cinemas, com aquele filme do Matt Damon. Eu não li o livro, mas vi o filme e gostei muito. Mudou completamente a minha visão que eu tenho sobre ele, porque eu li um livro dele antes, que é o Artemis, que é uma aventura que acontece na Lua. Eu não gostei muito, achei um potencial desperdiçado, eu vi ali que o autor tinha um cuidado muito especial com relação à construção daquela narrativa, com a parte de ficção científica bem pesada, mas os personagens não me pegaram muito. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Mas esse livro aqui mudou completamente a minha visão que eu tenho sobre esse autor. Bom, mas vamos falar sobre esse livro então. A história começa com um homem que acorda numa espaçonave sem lembranças de quem ele é, de onde ele veio ou por que ele está ali. Aos poucos ele vai recuperando a sua memória, ele se lembra, por exemplo, que o nome dele é Ryland Grace e que ele está muito distante da Terra, em um outro sistema solar, em uma missão que está ligada a um fenômeno que ameaça a sobrevivência da humanidade. O estopim para essa missão é que o nosso Sol, assim como outras estrelas próximas, está sendo infectado por uma vida microscópica que está drenando a sua energia e assim provocando na Terra um resfriamento global irreversível. O Andy Weir constrói essa narrativa alternando entre o presente momento da missão e a memória do protagonista retornando na forma de flashbacks que nos mostram pouco a pouco o caminho que conduziu o protagonista até essa situação extrema. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro é como a ciência é integrada a essa história. E não se engane, aqui é uma ficção científica daquelas pesadas. O autor usa e abusa de conceitos da física, química, biologia, engenharia, transformando o método científico numa espécie de motor da narrativa. A todo momento, o protagonista vai formulando hipóteses, testando, descartando e repensando algumas ideias de acordo com os resultados que ele vai obtendo no caminho. Como pesquisador, eu fiquei particularmente extremamente feliz com a precisão em que o autor consegue mostrar como funciona a ciência. Foram inúmeros momentos em que eu estava lendo o livro e fiquei impressionado em como o autor pensou em absolutamente tudo. E essa explicação de como funciona a ciência é feita com muito cuidado pelo autor. Mesmo aqueles que não têm nenhuma formação científica conseguem seguir bem nessa história por conta do tom didático que ele usa aqui. E para completar, o protagonista tem um senso de humor muito bom, o que me prendeu ainda mais nas explicações científicas. Mas como eu já falei, talvez eu seja um pouco suspeito para falar disso. O Ryland Grace, ele é um personagem particularmente interessante e marcante porque ele foge daquele arquétipo do herói. Ele é só um cara fissurado em ciência e tem todos os sentimentos humanos normais. Em vários momentos, o Grace não quer ser o salvador da humanidade. Na verdade, em alguns desses momentos, ele nem pensa que está salvando a Terra. Ele está apenas reagindo às circunstâncias com as ferramentas que ele tem, que é o método científico e o pensamento crítico. A vulnerabilidade emocional que ele tem facilita a nossa identificação com esse personagem porque torna ele mais humano. O seu senso de humor, muitas vezes autodepreciativo, funciona como uma espécie de alívio cômico em meio à tensão constante daquela missão. Mas também é uma forma de ele enfrentar o desespero que é estar nessa missão. Ele é frequentemente tomado pelo medo, pela dúvida e pela sensação de ser insuficiente. E são vários os momentos que bate uma neurose de síndrome do impostor nele, e eu tenho certeza que os meus colegas cientistas sabem muito bem como é isso. Porém, apesar de ter ficado completamente maluco por esse livro e defendê-lo até a morte, eu tenho só um comentário, que talvez seja um comentário ruim, sobre o protagonista. Logo no início, em um dos primeiros flashbacks, a gente descobre que o Ryland Grace ele é um cientista com doutorado e que participou
de um projeto, de um tema específico, que foi muito importante para ele estar nessa missão. Com isso, a gente percebe que ele é realmente uma pessoa muito inteligente e capacitada. Mas eu acho que isso vai um pouco longe demais. O Ryland Grace é quase uma máquina do saber. Ele domina profundamente assuntos dos mais diversos campos da física, da química e da biologia. Em alguns momentos foi difícil de ligar a suspensão de descrença, não por conta de seres microscópicos estarem devorando o nosso Sol, mas por conta do impressionante volume de informação que o protagonista tem e que ele usa para ajudá-lo nessa missão. É sério, ele é tipo um deus do conhecimento. Em poucas situações, o autor diminui um pouco esse superpoder dele para deixá-lo um pouco mais humano e dar espaço para alguns eventos acontecerem nessa história. Mas apesar desse exagero de conhecimento do protagonista, na minha opinião, isso não me atrapalhou muito. Acho que é só inveja mesmo do protagonista por me sentir absurdamente burro enquanto ele tinha várias ideias. E pode ficar tranquilo que eu não vou falar mais spoilers desse livro não, até porque tem muita coisa que acontece nesse livro aqui. Tem uma parada que acontece logo no início do livro, acho que um terço do livro, por aí, que tu fica... Que isso? E agora? Cara, esse momento muda completamente a forma como Grace estava lidando com aquela missão e é um marco pro restante do livro. Cientificismo à parte, enquanto a narrativa vai avançando, o lado emocional vai ficando cada vez mais profundo nessa história. Um ponto que vai ser ressaltado nesse aspecto é a importância da conexão dos seres humanos com outros indivíduos, especialmente por conta da solidão que o protagonista enfrenta nessa situação. E por mais que as diferenças sejam evidentes, é necessária a colaboração para a sobrevivência da espécie humana. Mas quando você menos espera, esse espaço para a colaboração pode ser a origem de uma grande amizade. Como eu falei, o ritmo desse livro é uma espécie de thriller policial, em que o autor vai alternar momentos de alta tensão, em que tudo pode dar errado e ir para o espaço, literalmente, em momentos de pausas reflexivas e de respiro, tanto para a gente quanto para os personagens. Essa alternância de momentos impede que a gente se canse da leitura e nos prende numa história de mais de 400 páginas. Cada problema que o protagonista resolve aqui gera novas complicações, o que vai levando a uma progressão constante que sustenta o suspense até o final do livro. E o que não falta aqui nesse livro são problemas para o protagonista resolver, todos eles com potencial de te arrastar madrugada dentro só para saber o que vai acontecer nessa história. E chegando no final desse livro, Devoradores de Estrelas tem um desfecho perfeito, que é muito coerente com o protagonista da história e emocionalmente satisfatório. Para resumir então, esse livro é uma ficção científica pesada com uma pegada de thriller policial e com questões profundamente humanas. Um livro quase perfeito e certamente um dos meus novos livros favoritos. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Comenta aí embaixo também se você já ouviu falar desse livro, se você já leu esse livro. Vamos continuar conversando nos comentários. Se você quiser comprar esse livro, outro livro ou qualquer coisa que tiver na Amazon, eu te peço para usar o meu link de afiliado que vai estar na descrição desse vídeo aqui. Assim que você apertar nesse link, você vai ser direcionado na Amazon e com a compra de qualquer item, você vai me ajudar com uma pequena comissão e não vai pagar nada mais por isso. Só vai me dar uma moral para continuar nesse trabalho aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!